Esse é o programa Conversando com a Sociedade. Eu sou a jornalista Simone Carvalhal Farago. Vamos falar de filosofia em 24 vídeos com o tema: o que é o pensamento social atual à luz dos filósofos antigos? Este tema nos trará um autoconhecimento. Estamos aqui e continuamos essa jornada com o médico psiquiatra, historiador com mestrado em antropologia e com licenciatura plena de filosofia, Helder Farago, aonde a filosofia será o foco deste estudo, embora ele use de todas as matérias para entendimento deste foco. Falaremos do que esse século de Nietzsche nos afeta hoje, vídeo 5. Nesse vídeo, para finalizar primeiro, faremos um apanhado sobre Nietzsche. Continuaremos a citar alguns livros da obra A Gaia Ciência e entenderemos e exploraremos a sua obra Nascimento da Tragédia. Então, no livro 5 de A Gaia Ciência, Nietzsche fala de deveres absolutos. Sim, com Nietzsche, todos os homens que sentem que lhes é necessário utilizar palavras e entonações mais violentas, atitudes e gestos mais eloquentes para poder agir, os políticos revolucionários, os socialistas, os pregadores cristãos ou não, em resumo, todos aqueles que não podem permitir-se meio êxito, todos eles falam de deveres, que têm um caráter absoluto. De outra forma, não teriam direito à sua ganância desmesurada. Sabem muito bem disso. Por isso é que se apoderam de uma filosofia da moral, que prega um imperativo categórico qualquer, ou se apropriam de uma bela dose de religião, como fez Mazzini. Como desejam que se tenha absoluta confiança neles, tem de começar por terem neles próprios uma confiança absoluta, em virtude de um mandamento derradeiro qualquer, indiscutível e sublime, em virtude de um mandamento de que se sintam seus servidores e seus instrumentos, e que gostariam de se sentir reconhecidos como tais. Encontram-se nessa categoria os adversários mais naturais e geralmente mais influentes da emancipação moral e do ceticismo, mas são raros. Quando você confia em homens que pregam a palavra de Deus, a palavra de Deus é que te dá direitos para os que a obedecem. A isso por toda a Bíblia. Quais direitos um pastor ou um padre te dão o de ficar sentado e ouvir a palavra ou de um atendimento? Políticos cristãos te dão o direito de ser assessorados juridicamente, de ter as causas da palavra de Deus defendidas, para que possamos, nos dias atuais, desfrutarmos do que é bom na sociedade. De moral social na sociedade. De moral social, pois a palavra de Deus tem regido a sociedade há muito tempo, no tocante às leis e costumes. Bem, continuando. Em compensação, há uma classe muito numerosa desses adversários em qualquer lugar onde o interesse ensine a submissão,
quando a reputação e a honra parecem proibidas. Aquele que se sente desonrado ao pensar que é instrumento de um príncipe, de um partido, de uma seita, ou mesmo de uma potência financeira, por exemplo, como descendente de uma família antiga e altiva, mas que quer justamente ser esse instrumento, ou é forçado a sê-lo por causa de si próprio e da opinião pública, esse terá necessidade de princípios patéticos com que se possa ter a boca cheia a todo instante. Princípios de uma obrigação absoluta, aos quais seja possível submeter-se e mostrar-se submisso sem vergonha. Qualquer servilismo um pouco sutil se liga ao imperativo categórico e se mostra inimigo mortal de todos aqueles que querem tirar do dever seu caráter absoluto. É por isso que exige deles a conveniência, e muito mais do que a conveniência. Nietzsche diz que pode acontecer de quem é de uma família altiva, como descendente de nobres, ou pessoas com muitas posses financeiras se sentirem um pouco desonrados em servir outras figuras de igual posição. Isso acontece porque pessoas de famílias altivas ou prósperas não possuem conhecimento e capacidades que demandam ordem, poder de mando, para que possam proporcionar benefícios às pessoas mais simples e assim o andar da sociedade, material e culturalmente falando. O poder de mando, para que possam estabelecer essas benesses. Isso acontece hoje com industriais que não se submetem muito ao governo, mas patrocinam obras e eventos sociais, como empresas de comunicação que preferem ser privadas, pois assim alcançam liberdade ideológica, ou não se submetem muito uns aos outros, precisando de liberdade e espaço para agir, trazer eficiência nessa jornada. Um exemplo antigo foi na Idade Média, porque os sedentários não viveram sua vida simples. Quando foram invadidos pelos bárbaros e misturaram sua cultura, estes trouxeram maneiras de pensar que demandam de poder de mando para poder beneficiar os vassalos com esta nova cultura, em troca de mercadoria agrícola. Mas Nietzsche diz que quando acontece dessas pessoas de famílias altivas e prósperas, que não são superiores a ninguém, por causa do poder de mando, precisarem se submeterem a príncipes, seja por conclusão própria dessa necessidade ou para atender à opinião pública, sendo por esses motivos, não traz para si vergonha, mas consciência tranquila de que estão fazendo algo necessário. Nietzsche também fala da necessidade de se parar para pensar. Está no livro 6 do livro maior, A Gaia Ciência, em Dignidade Perdida. Pois bem, diz, a meditação perdeu toda a dignidade de sua forma, ridicularizou-se o cerimonial e a atitude solene daquele que reflete e não se toleraria a mais um homem sábio ao velho estilo. Ele diz que não deve pensar porque é triste. Olha, eu tô assim, o olho embaçado, o óculos embaçado é a luz na cara. Você vai repetir? Ele
diz que não se deve pensar porque é triste fato. Continuando. Pensamos depressa, pensamos pelo caminho, em plena marcha, no meio de negócios de toda espécie, mesmo quando se trate de pensar nas coisas mais sérias. Basta-nos apenas um pouco de preparação e até mesmo pouco silêncio. É como se nossa cabeça contivesse uma máquina em movimento constante, que continuasse trabalhando mesmo nas condições mais impróprias para o pensamento. Outrora, quando alguém queria pensar, era realmente uma coisa excepcional. Era visto tornar-se mais calmo e preparar sua ideia. Contraía o rosto como se fosse para uma oração e parava de caminhar. Alguns ficavam até mesmo imóveis durante horas, apoiados numa só ou nas duas pernas. Na rua, quando o pensamento vinha, isso era chamado pensar. Agora vamos entender e explorar um pouco da obra de Nietzsche, Nascimento da Tragédia. Com Nietzsche. No mundo tem muitas coisas que são dois. Por exemplo, o casal. E muitas coisas têm o que ela é, o seu oposto, compondo assim, sob esse ponto de vista, dois, a coisa e seu antagonismo. Por exemplo, noite e dia, baixo e alto, frio e quente, curto e longo, etc. E isso existia no mundo helênico. Vamos ver o que Nietzsche diz mais sobre isso neste livro. Ele diz que a arte está ligada à duplicidade da mesma maneira que para a procriação se depende de dois, o homem e a mulher. Mesmo grau de dependência. A arte é a ponte. Assim, existe a arte figurada e a não figurada. Por exemplo, a arte do figurador plástico, figurada, e a música não figurada. Deve-se observar que a música é representada por sinais, mas não é uma imagem, por isso não é uma figura, sendo assim não figurada. A bela aparência do sonho, em cuja produção cada ser humano é um artista consumado, constitui a pré-condição de toda a arte plástica, mas também, como veremos, de uma importante metade da poesia. Nós desfrutamos de uma compreensão imediata da figuração. Todas as formas nos falam. Não há nada que seja indiferente e inútil, diz Nietzsche. Nietzsche diz que com o sonho se faz artes plásticas, a figura, enquanto que na música não há sonho, então o sonho faz parte da arte figurada. Fale de objetividade e subjetividade do artista plástico. Para Nietzsche, a subjetividade do artista plástico é uma ilusão. Ele está mergulhado na pura contemplação das imagens. Todo o tumulto de suas paixões e aspirações subjetivas dirigidas para alguma coisa que lhe parece real, no caso, uma imagem que ele cria. O músico é objetivo. Ele diz que toda essa contraposição entre o subjetivo e o objetivo é inadequada em estética, porque o sujeito de quem cria está liberto de si, atuando vem a inspiração. Este só pode ser pensado como adversário e não como origem da arte. Para produzir imagens, você contraria o seu eu. Há uma libertação de si ao produzir arte, que é algo maior do que ele. Mesmo o que Nietzsche diz, mas que é algo maior do que ele. Que é algo maior do que ele mesmo. O que Nietzsche diz mais sobre isso? Isso, Nietzsche diz no livro sobre aquele que produz artes plásticas. É o sujeito da vontade, ou seja, do próprio querer, que enche a consciência do constante, a miúde como um querer liberto e satisfeito, com maior frequência, porém como um querer inibido, mas
sempre com afeto, paixão, agitado estado de alma. Tirando lição do que Nietzsche fala sobre o cristianismo nesse livro, o nascimento da tragédia, podemos dizer: bem, o cristianismo, como a mais extravagante figuração do tema moral que a humanidade chegou até agora a escutar, ele disse: a lição que podemos tirar é que isso não impede de se dizer que o belo pode ser de Deus, se o cristianismo pretende seguir a palavra de Deus, que é a Bíblia. A arte é criada por Deus, porque admirá-la é um exercício que relaxa a mente dos nossos pensamentos responsáveis, trazendo descanso a esse mecanismo do pensar, para renovar as forças. Então ela tem a sua utilidade, até mesmo o romantismo literário. Assim como a estética do mundo não fere a Deus, a arte não é mentira. Foi feita para contemplar, assim como contemplamos a natureza. O medo à beleza e à sensualidade não deve tomar conta das doutrinas cristãs, porque pessoas bonitas podem ser salvas, uma vez que Deus também as fez à sua imagem e semelhança. E essas pessoas também foram criadas por Deus, mesmo porque a salvação, a Bíblia diz que é para todos. A beleza é um padrão existente biblicamente falando. Em Gênesis, a nora de Abraão, Rebeca, era de boa aparência, está escrito. E Raquel, mulher de Jacó, tinha um belo semblante, mas Jesus não tinha aparência nenhuma. Esses eram belos de Deus, e também falo de belos sem Deus, como Absalão, filho de Davi, que foi amaldiçoado. Porque a beleza vem também do interior, mas exteriormente a pessoa de Deus pode ser bonita ou não. Nietzsche lutou contra doutrinas cristãs que vão contra a palavra de Deus. Doutrinas são regras que facilitam o funcionamento de uma igreja e nem sempre têm a ver com a palavra da Bíblia. A sensualidade natural de cada um é saudável e, segundo a psicologia, e deve ser mostrada, pois vem junto com a nossa expressão corporal. A psicologia, como outras ciências, foram criadas por Deus e não se deve negar os seus valores. Então, o que Nietzsche diz que o cristianismo é moral, mas não devemos deixar que noções negativas se façam passar por boa moral, por falta de conhecimento da palavra de Deus. Quando Nietzsche fala de figuração do tema moral, pode-se comparar com o que ele diz sobre arte e figura. Ai, meu Deus, eu não estou enxergando. Arte figurada, que seria por uma imagem que a pessoa faz de uma moral negativa, e não a moral positiva, seria algo raciocinado. A maldição dos afetos, mas apenas os nocivos, pois Deus é amor e devemos ter amor uns com os outros. Outro erro que pode acontecer é, claro, almejar a salvação da alma, sim, mas não deixar de vivenciar uma prosperidade na terra, que é a vida plena em todos os sentidos. Nietzsche valorizava isso. Então fica aqui esse legado de Nietzsche criticando positivamente a fé cristã, porque nascimento da tragédia é quando vemos que estamos errados e devemos seguir um preceito cristão correto. Aí é um sentimento de tragédia. Continuaremos nosso estudo falando de Foucault. No próximo programa falaremos de Foucault, vídeo